Redescobrir, tornar a descobrir, reencontrar. Itabira, do Tupi-Guarani Pedra Empinada. Classificação: Monumento Natural de Rara Beleza. Tamanho: pico com 715 metros de altura, localizado em área total de 163 hectares. O que são os monumentos naturais? Seriam meramente pontos de observação e de referência, ou mesmo espaços de lazer? Quais os mistérios desses locais que ainda resistem à exploração humana? Batizado de Itabira pelos índios puris, seus primeiros habitantes, essa linda rocha está localizada no município de Cachoeiro de Itapemirim, cidade do sul capixaba, berço de grandes artistas brasileiros e maior produtora de mármore e granito do Brasil. No fim do século XVIII, Cachoeiro viu sua população aumentar com a chegada dos lusos brasileiros em busca do tão desejado ouro. Antigos diziam que era tanta disputa por terras, por riquezas, que até mesmo uma igreja foi construída em formato de fortaleza, com a sua frente direcionada para ali, diretamente para o Itabira, a terra dos tão temidos puris. Que temidos que nada! Os puris eram pacíficos e cordiais, mas viviam ameaçados por uma outra tribo, a dos índios botocudos coroados, que viviam ali, bem do ladinho deles. Com esses vizinhos infernais e com os exploradores lusos brasileiros aumentando cada vez mais o seu espaço, os índios puris foram impedidos de expandir e tiveram a sua população reduzida até serem extintos poucos anos depois. E assim começa a história do Itabira. Ah, peraí, essa história não começa assim, ela é bem mais antiga. Bem, a história geológica desse monumento, que ele se situa no chamado conglomerado Paraíba do Sul, tecnicamente falando, Complexo Paraíba do Sul, é uma história geológica de longa data, que é iniciada antes da separação do Brasil e da África, quando era um continente só, e de repente você tem uma separação de continentes. Antes que isso acontecesse, nós tivemos a formação desses grandes complexos de granitos aqui do Espírito Santo, né? O Espírito Santo é o principal exportador de granitos do Brasil, né? Então, se formaram esses grandes complexos de granito. A princípio, esses granitos eles estavam numa profundidade muito grande, aí eles foram ascendendo, fazendo pressão para poder sair debaixo de outras rochas. Essa pressão fez com que essas rochas fossem quebradas, fossem moldadas, e quando elas chegaram na superfície, elas sentiram um alívio. Só que esse alívio provocou e promoveu o contorno de todas as rochas que a gente tem aqui no estado. E, ao mesmo tempo, esse contorno permitiu a formação da Pedra dos Dois Olhos, da Pedra Azul, né, ou Pedra do Lagarto, e vários outros monumentos, inclusive o Pico de Itabira. Então, a história geológica é essa, né? A pressão fez com que essas rochas tivessem essa moldura arredondada. Depois a natureza veio com os eventos como chuvas, ventos, e continuou moldando essa paisagem que a gente tem hoje. Na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, o maciço rochoso, que nós conhecemos como Pedra do Itabira, é um símbolo de destaque da cidade. Em diversos pontos da cidade é possível observar o Itabira. Além disso, ali existe um remanescente de Mata Atlântica bastante pujante, um remanescente de Mata Atlântica importante para a proteção, que inclusive foi tombado pelo Conselho Estadual de Cultura através de uma resolução aqui no estado do Espírito Santo. Portanto, esses atributos de beleza cênica e a necessidade de conservação da Mata Atlântica que existe ao redor daquele espaço é que viabilizaram a importância, a necessidade e o dever do poder público de cuidar e zelar daquele espaço como uma unidade de conservação. Eu penso que já é de grande conhecimento
que a cidade de Cachoeiro de Itapemirim está situada, né, sobre uma lente geológica onde se encontra 80% de todo o mármore branco do Brasil. Né, uma riqueza imensa sobre a qual, né, a cidade se situa, sabe? Mas para além do mármore branco que se esconde sob a terra, né, o granito se ergue, né? No final do século XIX, houve uma conturbada visita de Dom Pedro II, né, aqui ao sul do Espírito Santo e causou morte, desgosto, competição, porque os poderosos queriam recebê-lo, né? E parece que o barão de Itapemirim, que era o mais famoso, não conseguiu. Mas, enfim, se o barão não conseguiu ou conseguiu, o fato é que Pedro desenhou o Itabira, né? Que ele chamou de garrafinha. Tudo bem, é uma interpretação, né? Mas a gente tem nos livros antigos esse registro, né? Do Itabira, que aos olhos do Pedro II, tratava-se de uma garrafinha. Terra à vista. Durante a sua expedição ao Espírito Santo em 1860, o imperador Dom Pedro II ficou encantado com as belezas do Itabira e fez questão de fazer um belo registro em seu diário de bordo e o apelidou de Garrafinha. Tantos outros ilustres como Levino Fanzelis, o poeta Benjamin Silva e a escritora e idealizadora da Academia Brasileira de Letras, Júlia Lopes, também se inspiraram nessa beleza icônica do monumento. Passam-se, todavia, largos trechos sem que eu veja nenhuma habitação. Ao longe, a famosa Pedra Itabira aponta silenciosamente o azul limpo do céu, entre os grandes rochedos, o Frade e a Freira. Por mais curvas que o trem faça, vejo-a sempre ao longe, como uma sentinela sonhadora, coberta pelo véu azul da idealidade. Mas não se engane, nem tudo é inspiração. Há também alguns casos macabros, como a lenda da lanterninha, uma luz aterrorizante que foi avistada por inúmeros que passavam por ali à noite. Seria a alma do Itabira? Teve gente que afirmou ter visto Saci Pererê, Mula Sem Cabeça, Mãe do Ouro e até disco voador. Já pensou? E há registro de que ali, bem na rocha, existe uma caverna repleta de ossos de índios puris. Um verdadeiro cemitério indígena. Bem dizia Napoleão Bonaparte, a imaginação governa o mundo. E eu vou dizer, a gente brinca, né, que é uma pedra erótica, né? Todo um formato, é um falo enorme, né? E eu costumo dizer que é por isso que Cachoeiro de Itapemirim não é cachoeira de Itapemirim, é um menino, né? É um menino e mostra ali, né, os seus dotes, né? Às vezes os homens daqui, brincando um pouquinho das histórias engraçadas, os homens aqui dizem que se sentem muito intimidados. Às vezes preferem não olhar para ele para não se sentir, né, numa competição desigual, né? E ele está muito presente até nessas brincadeiras, não só eróticas, não só nesse tom. Eu me lembro, né, papai costumava dizer, papai morreu já tem 12 anos, morreu com 93 anos, então ele teria 105 hoje, né? E papai dizia assim, quando eu cheguei aqui em Cachoeiro, o Itabira era desse tamaninho. Né? Então tem essa brincadeira mesmo, ele está presente, né, nas muitas falas. É certo que as lendas indígenas e negras nos encantam até hoje, mas não vivemos só de imaginações e acontecimentos sobrenaturais, não é mesmo? Vamos falar de um assunto muito sério, que é a presença de um monumento natural para um determinado local e a sua importância para toda a sociedade. O Itabira é importante na medida que ali vive uma comunidade de pessoas, ali tem uma presença incrível de plantas e animais, e toda a sua biodiversidade está conectada em volta dele. Além disso, lá podemos fazer uma trilha, lá podemos fazer um passeio com a família e até mesmo podemos nos arriscar em esportes bem desafiadores, como a escalada. A história da escalada no Espírito Santo
começa exatamente ali, no Pico do Itabira. A primeira conquista do pico aconteceu em 1947, com os escaladores cariocas e demorou 19 dias. Ao chegarem ao ponto mais alto dos seus 715 metros, os escaladores soltaram fogos de artifícios e o som foi replicado lá do centro da cidade, pelas sirenes das fábricas. Desde então, o Itabira se tornou um marco brasileiro para a escalada e é considerado um dos pontos mais importantes do Brasil. Eu posso ver como a cidade mudou, como a cidade foi alterada, a questão do crescimento, né, descontrolado, sem planejamento. Eu trabalho na Secretaria de Educação, sou responsável por todos os projetos que envolvem saúde e meio ambiente e eu tenho feito um trabalho de conscientização da educação ambiental, para que ela deixe de ser fragmentada, que ela seja contínua, né? Que ela seja uma educação contínua e integradora. Tá? Eu vou pegar, como agora na BNCC fala, antigamente falava transversalidade, agora fala tema integrador. Não só responsabilidade do professor de ciência, do professor de biologia, mas que seja responsabilidade de todas as áreas, de todos os professores, do ensino religioso ao português, da matemática à física. Então, ele seja responsável, como também integrador às outras secretarias, como turismo, certo? Como a cultura, né? O crescimento da cultura. E quando eu falo turismo, eu já deparei várias vezes pessoas de fora, colegas meus, amigos meus, vêm aqui e vê essa imagem do Itabira, eles ficam doidos. Por quê? É uma coisa bela, que só existe cachoeiro. E é uma referência de cachoeiro. Falou cachoeiro, eu falo o quê? Falo Itabira. E você pode estar na maioria parte da cidade, você vê o Itabira. Né? Você vê o Itabira, imponente. E você vê, e eu penso, e ainda vou realizar, é um plano de fazer com que levar o aluno para a aula, vivenciar a aula de campo, que o Itabira tenha trilha, que o aluno pode reconhecer uma diversidade tanto de vegetais, da flora, quanto da fauna. Para eles terem determinados animais, eles entenderem o que é fazer parte da cadeia alimentar. Que muitas vezes, o que acontece? Lá tem determinados animais que eles fazem parte da cadeia alimentar que mantém um equilíbrio. Porque hoje em dia nós fala tanto em combate a Aedes aegypti. Todo ano tem campanha. E aqui na cidade, você vê o foco, aumento da dengue. Mas lá no interior, você não vê quase falar isso. Por quê? Porque lá tem o quê? O girino. Então lá o que se alimenta das larvas. Então, quer dizer, é o equilíbrio. Então, mostrar isso ao aluno, aqui, ó, esse animalzinho aqui, ele é pequenininho, ele tem um tamanho gigante para você manter a vida lá na cidade. Então, quer dizer, construir trilhas e que o aluno pare para ele ver, ó, esse aqui é um tipo de vegetal, esse aqui é outro tipo de planta. Qual a importância dessa planta, dessa árvore, dessa gramínea, tá? Desse córrego que está aqui, da oxigenação desse córrego, das pedras dali, das quedas, mostrar ao aluno, fazer com que o aluno entre em contato com a terra, pisar na terra. Que hoje em dia os alunos não pisam na terra, não tem contato com a energia da nossa mãe natureza, da nossa terra. Fazer com que o aluno sinta o potencial dessa área, o potencial em todos os aspectos. Aspecto humano dele e fazer com que ele comece a descobrir como parte integradora do meio ambiente, como o ambiente está inserido dentro dele, certo? Sair dentro dele, sair dele para fora. Ele mostrar, eu preciso disso, eu tenho que preservar isso para mim, para o meu benefício. Eu tenho que ter um olhar diferenciado para essa vivência que eu estou tendo aqui no Parque Natural do Itabira. É isso que eu penso. É isso, fazer com que o aluno, a criança,
né, ele passa a viver o meio ambiente como parte integradora, parte integrante dele, que ele não está afastado, ele não está distante, ele está inserido no meio. Mas isso, a pessoa só aprende isso vivendo. Ficar nos livros, nos filmes lá, a partir do momento que tira ele da sala de aula, leva para uma aula de campo, para ele vivenciar, é outra coisa. Eu tenho experiência com a sargento Ingrid, né, que ele fez um trabalho na prefeitura, nós fizemos isso. Ela dava aula teórica sobre a questão do meio ambiente, depois pegava os alunos de uma turma, e uma turma de cada vez. É um trabalho que deu, uma turma de cada vez. Se a turma, se na escola tinha 4 sétimos anos, 6º ano, iam 4 vezes. Não ia tudo de uma vez, não, que era coisa consciente. Então a turma tem 20 alunos, então só vão os 20 daquela turma. Na Floresta Nacional de Pacotub, na Flona. Gente, os alunos vibravam, quando os alunos sentiam lá, via. Ali sim estava ocorrendo a aprendizagem. Ali é vida. Com a sua porção de Mata Atlântica ainda preservada, sua comunidade e tantas outras justificativas para sua preservação, o Itabira está sofrendo uma notória ameaça, o da degradação de seu território, ocasionada por vários fatores: poluição das matas, problemas ambientais ligados à ocupação territorial não autorizada no local e muito, muito lixo. É a sede inesgotável dos recursos naturais, que mais cedo ou mais tarde se esgotam. Assim como já aconteceu em vários outros espaços naturais no Brasil e no mundo, que perderam qualidade ambiental, pessoas, animais, espécies, estaria o Itabira ameaçado de ver toda a sua beleza e biodiversidade desaparecerem? Com relação à preservação desses monumentos, eles são essenciais, são monumentos que sempre marcaram a orientação de viajantes, né, a orientação de tribos que já viveram nessas regiões, né? Fazendo um paralelo, em Minas Gerais a gente tem um pico também famoso, só que de formação geológica diferente, chamado Pico do Itabirito. Esse Pico do Itabirito também foi usado pelos viajantes como um monumento de orientação, né? Então, o papel dele na história é muito importante, né? Tanto quanto qualquer pico ou qualquer monumento que a gente tem, que esses monumentos eles auxiliam, né, as pessoas, mesmo que seja atualmente, a se lembrar de toda essa história. Então, lá em Minas Gerais, né, lá no Pico de Itabirito, né, a gente tem hoje uma atividade mineral muito forte no entorno desse pico, né? Há um esforço muito grande das instituições de preservação para preservá-lo, né? Da mesma forma, vários monumentos que a gente tem no Brasil hoje, eles têm-se um esforço muito grande para preservá-los. O Pico do Itabira é a mesma situação, né? Aqui no Espírito Santo, como a gente tem uma pressão muito grande, né, de extração de rocha ornamental, há uma necessidade de se ter a preservação ambiental, mesmo com a extração de rochas. Isso é possível? Né? A gente se pergunta. É possível, né? É possível preservar e é possível também fazer a extração, desde que se escolham os lugares. O volume de granitos é muito grande, não há necessidade de você fazer a extração exatamente num local que é um monumento, né? Você pode escolher várias outras áreas. Então isso, basta a gente usar um pouco de bom senso, né? Ou tecnicamente falando, usar um pouco de engenharia. Bem, o Monumento Natural do Itabira, ele vem sofrendo por inúmeras pressões que nós chamamos de pressões antrópicas, ou seja, são atividades industriais que se estabeleceram e vêm se estabelecendo naquele espaço ao longo do tempo, muitos deles com a anuência do poder público de maneira inadequada, alguns deles sim, sem nenhuma autorização do poder público, mas que impactam diretamente na unidade de conservação. Quando uma empresa se estabelece naquele local de maneira inadequada, esses atributos eles podem ser comprometidos. E nós já temos
aqui hoje em apuração no Ministério Público situações em que determinadas empresas se estabeleceram naquele local e atrapalham, comprometem o cone visual de beleza cênica daquele espaço. Hoje, o Ministério Público apura esses fatos e no momento adequado, se houver necessidade, essas empresas vão ter que viabilizar uma relocação da sua planta industrial para que não comprometa os atributos dessa unidade de conservação. Mas, ao lado disso, outras atividades, em especial o parcelamento do solo naquela região, também tem sido algo recorrente nos últimos 15 anos e que não tem tido uma adequada visão do poder público. O poder público, em determinadas situações, acaba por ser, de certa forma, até ineficiente no sentido de coibir esses parcelamentos do solo para fins residenciais. Algum desses empreendimentos já, inclusive, são também objetos de investigação pelo Ministério Público, inclusive com o ajuizamento de ações judiciais, no sentido de remover esses empreendimentos daquele espaço, para que não haja um comprometimento justamente das funções daquela unidade de conservação. O cidadão tem um papel fundamental no acompanhamento da implementação e da manutenção de toda e qualquer unidade de conservação, em especial o monumento natural, que tem na sua beleza cênica e na conservação de biodiversidade os seus principais elementos de atração. O cidadão pode participar ativamente da gestão da unidade de conservação, em especial por meio do Conselho Consultivo do Monumento Natural. O Conselho Consultivo é um órgão colegiado formado por parte dos seus membros oriundas do poder público e parte dos seus membros oriundos da sociedade civil, que juntos vão refletir e avaliar as potencialidades e as dificuldades do monumento natural, com vistas a um objetivo também muito nobre, que é implementar o plano de manejo da unidade de conservação. O plano de manejo da unidade de conservação é como se fosse a lei da unidade de conservação. Nele eu defino o que eu posso e o que eu não posso fazer naquele espaço. Então vai caber ao cidadão essa atitude de vigilância, essa atitude de participação, essa atitude de estar presente junto com o poder público e os demais indivíduos para pensar a unidade de conservação. O papel do Ministério Público, nesse sentido, é fomentar e acompanhar esse conselho consultivo para que ele possa desempenhar a contento as suas atividades. É acompanhar o plano de manejo da unidade de conservação para que os fins e os objetivos que estão nele expressos não sejam desvirtuados. O Ministério Público, portanto, vai juntamente com os cidadãos buscar reunir esses esforços no sentido de implementar todos os potenciais da unidade de conservação. E quando o cidadão que é dono do espaço, quando o cidadão que é beneficiário do espaço participa, a nossa expectativa é de que a unidade de conservação consiga plenamente alcançar os objetivos a que ela se propõe. Como eu pertenço, agora fui convidado a participar do Conselho Natural, a gente fala de Monumento Natural do Itabira, no momento o Itabira não tem condições adequadas para receber visitantes. E eu creio que será construído, a vontade é muito, construído local apropriado, ou seja, com uma infraestrutura apropriada, mas respeitando todas as regras, todas as leis ambientais, para que tenha uma sala para receber os alunos, uma sala para poder mostrar aos alunos o que é o Itabira, o que é o monumento natural do Itabira, e que o Conselho venha também a controlar um pouquinho a ganância do homem, que ali, por exemplo, não seja construído condomínio, que não seja construído clube, que não seja campo de futebol. Não, ali é um lugar sagrado. E Gaia agradece. Nosso planeta, né, Terra Gaia, ele vai agradecer.
Esse é o objetivo que eu vejo do Monumento Natural de Itabira. E que lá seja bastante frequentado pelo turista que vem a Cachoeiro, que ele vem a Cachoeiro e tem um ponto de referência para visitar, né? Um ponto de referência. É uma figura monumental, né? Não é só, sabe, o dizer é um monumento natural, não é só uma expressão, né, geográfica, sabe? Ele é monumental, ele nos guarda, ele nos guia e nos orienta, né? Veja, ele é tão importante que, por exemplo, quando a gente vê as fotos antigas de Cachoeiro, né, para você entender que rua é essa casa não lembra, essa casa não existe, eu não conheci, que rua é essa? A gente procura, cadê o Itabira? Né? É o Itabira que vai me dizer onde é que é isso, né, que localização. É a nossa grande identidade, né? Não é de hoje que existem aquelas pessoas que não abrem mão de dar um passeio no parque, seja para contemplar a natureza ou mesmo para aprender coisas novas. Veja essa turminha aí da foto. Foi um passeio pedagógico histórico registrado no início do século XX. Dentre os ilustres filhos da terra estão os irmãos escritores Newton e Rubem Braga. De lá para cá muita coisa mudou. Os parques também mudaram e não estão recebendo a devida atenção. Ainda é tempo para redescobrirmos esses espaços e dar a eles o devido valor. Não estamos falando de quanto custa manter o Itabira de pé, pois não há preço que pague um monumento natural. Estamos falando de ações cotidianas que toda uma sociedade pode ajudar. Eu, você, poder público, todos nós podemos contribuir para a preservação desses espaços. E há alguns caminhos. Os mais curtos e acessíveis passam pelas ações de educação ambiental e de turismo de base sustentável, como mutirões de limpeza, campanhas de conscientização ecológica, práticas desportivas como o pedal, como o rapel, como longas caminhadas, o próprio trekking. São atividades que não somente vão ajudar o Itabira na sua preservação, como vão integrar a comunidade como um todo dentro do seu tão sagrado território. Ao cuidar do Itabira e de qualquer outro espaço natural, estamos cuidando também um pouco de nós. Já parou para perceber que nós, sociedade, somos a soma de tudo que está em volta de nós? As nossas cidades, o campo, as pessoas. Nós somos o que chamamos de meio ambiente. Cuidar do meio ambiente é também cuidar um pouco da gente. Olha, o que eu vejo dentro da nossa sociedade é uma coisa meio triste. Por quê? Nós somos cachoeirense, nós somos barrista, nós gostamos, morador de Cachoeira é barrista. Mas o que eu fico triste é que o morador, a sociedade cachoeirense, não é vinculada ao Itabira. Como eu tenho certeza absoluta, tem muitos moradores de Cachoeira, eu vou falar assim, maioria, moradores, nunca pisaram no Itabira. Então, quer dizer, a sociedade é desvinculado do Itabira. Vê, acha bonito, tudo, mas não vincula, não tem compromisso, não valida, não tem compromisso. Então, quer dizer, e a questão do vínculo é muito importante, porque quando existe o vínculo, você valoriza, você ama, e isso faz o crescimento. Se a sociedade começar a vincular com Itabira, Itabira vai ser sucesso no mundo todo. O Itabira, eu não sei dizer meu primeiro encontro, a minha primeira visão, de tanto que ele sempre está na vida da gente, né? Inspirando, elevando o maior cartão postal, né? Junto ao Rio Itapemirim. Eu gosto de pensar que os colonizadores só decidiram parar não apenas porque o encachoeirado impediu que as barcas subissem,
mas porque se encantaram quando tiveram ali, na altura da Volta do Caixão, a visão do nosso Itabira. Tão encantador que é onde Rubem Braga decide que suas cinzas sejam lançadas, né? Ele retorna para o Rio. Eu tenho em minha frente o seu retrato. Há umas casinhas coloniais saindo do mato, nas margens do rio. Há umas pedras, umas canoas rústicas e você, lá no fundo da paisagem. O rio vai espelhando tudo, direitinho. E as casas, as pedras, as canoas em você são mais belas, mais pensativas dentro do rio. Eu fico pensando, com os meus olhos úmidos de saudade, que com certeza daqui a tantos anos as casas cairão e os bangalôs alegres hão de rir entre os pomares. As canoas descerão o rio para sempre e hão de vir as lanchas e os ioles. E talvez nem o rio fique mais tão pensativo, nem a paisagem tão linda. Mas não faz mal. Haverá sempre algum bom capixaba e bom cachoeirense que de muito longe, olhando o seu retrato, que não mudará, graças a Deus, hão de ficar também com os olhos úmidos de saudade. E todo cachoeirense, enfim, concordará que você, Itabira, com sua imutável camaradagem, é um ótimo assunto para quem não tem assunto. Amém.